refletem tua glória, a lua e o sol dão louvor. Tu és o poderoso Deus, para sempre reinará, reinará. Que este santuário se encha da tua glória, levanto a voz em teu louvor. Que este santuário se encha da tua glória, os instrumentos dão louvor. Juntos viemos para celebrar e adorar tua majestade. Tuas obras vamos proclamar, tua excelência demonstrar. Terra e céus refletem tua glória, a lua e o sol dão louvor. Tu és o poderoso Deus, para sempre reinarás, reinarás. Que este santuário se encha da tua glória, levanto a voz em teu louvor. Que este santuário se encha da tua glória, os instrumentos dão louvor. Que este santuário se encha da tua glória, levanto a voz em teu louvor. Que este santuário se encha da tua glória, os instrumentos dão louvor. Que este santuário se encha da tua glória, levanto a voz em teu louvor. Que este santuário se encha da tua glória, os instrumentos dão louvor. Que este santuário se encha da tua glória, levanto a voz em teu louvor. Que este santuário se encha da tua glória, os instrumentos dão louvor. Os instrumentos dão louvor. Os instrumentos dão louvor. Aleluia. Irmãos, nós somos instrumentos nas mãos de Deus, amém? Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Os céus proclamam a glória do nosso Senhor. Amém. E nós, como instrumentos do Senhor, nós temos que proclamar a grandeza do Senhor. Aleluia. Só Ele é digno de ser exaltado. Só o seu nome é precioso e bendito. Os nossos lábios apenas devem proferir aquilo que é a grandeza de Deus para as nossas vidas. Amém. Porque Ele é aquele que esteve, que está e estará sempre connosco. Ele é o Senhor do tempo, é o Senhor das nossas vidas. Aleluia. Os céus proclamam a glória do meu Senhor. Quem pode ser tão belo como tu, Senhor? Os céus proclamam. Os céus proclamam a glória do meu Senhor. Quem pode ser tão belo como tu, Senhor?
céus proclamam. Os céus proclamam a tua glória, Senhor. A glória do meu Senhor. Quem pode ser tão belo como tu, Senhor? O Cordeiro no trono. O Cordeiro no trono. Para sempre tu serás. Grato prostrar-me-ei só para te adorar. Proclamarei a glória do meu Senhor. Sua vida deu para salvar o pecador. O Cordeiro do trono. Para sempre tu serás. Grato prostrar-me-ei só para te adorar. O Cordeiro do trono. Para sempre tu serás. Grato prostrar-me-ei só para te adorar. O Cordeiro do trono. Para sempre tu serás. Só tu és digno, Deus. Grato prostrar-me-ei só para te adorar. Só tu és digno, Deus. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado a Deus por toda a providência, Senhor. Obrigado a Deus por todo o teu cuidado, todo o teu olhar, Senhor. Obrigado pela tua mão estendida sobre a vida de cada um de nós, Senhor Deus. Obrigado pela tua mão estendida sobre a minha vida, Senhor. Oh Deus, obrigado porque tu és um Deus de amor, Pai. Um Deus protetor. Só tu és digno de toda a honra e toda a glória, Senhor. Só tu és digno, ó Deus, que nós erguemos as nossas mãos, ó Deus, para te adorar, Senhor. Nada mais neste mundo, Senhor, é válido, Senhor Deus. Só em Ti, Senhor. Só em Ti, ó Deus, temos a esperança, Senhor, da salvação, Senhor. Aleluia, Deus. Tu és santo, ó Deus. Digno és tu, Deus. Santo e ungido de Deus, Jesus. Só tu és digno, Deus. Jesus, santo e ungido, santo e ungido
esta manhã. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Levanta um clamor a Deus esta manhã. Jesus, eu te amo, eu te amo. Jesus, eu te amo, eu te amo. Jesus, Tu és santo, Deus. Jesus, estás vivo, estás vivo e exaltado, Jesus, aleluia. Quando nós aceitamos Jesus, Ele inicia uma boa obra na nossa vida e desde a criação do mundo, o desejo de Deus é que nós sejamos a imagem e a semelhança dEle. E quando nós aceitamos Jesus, é comum ver na vida de muitas pessoas, quando aceitam o Senhor, reconhecem o amor de Deus, ali um fogo, um queimar ali por dentro, e quer Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, mas às vezes parece que isto vai esmorecendo ao longo do caminho por diversas razões. E eu gostaria de meditar um pouquinho sobre isto nesta manhã. Vamos ler 2 Timóteo 4, 6, 8. Paulo, quando escreve essas palavras a Timóteo, diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Amém. Paulo, quando ele escreve essa carta a Timóteo, ele estava preso, um homem já estava velho, já estava, no fim de carreira. E alguém que, quando nós lemos essas passagens, transmite uma serenidade incrível, que diz: olha, Timóteo, eu já cumpri o meu papel, eu já fiz a minha parte, eu vou morrer em breve, a minha vida ela vai ser entregue como um sacrifício agradável a Deus, eu cumpri a minha parte, Timóteo, eu estou olhando para Cristo, eu estou olhando para Ele tem algo preparado para mim, não só para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Quando nós vemos isso, nós pensamos que era um homem sereno, um homem calmo, um homem sereno, um homem amável. Paulo era alguém que já tinha visto muitas coisas acontecerem em seu ministério. Ele já tinha visto muitas conversões. Ele já tinha visto avivamentos, milagres, transformação de cidades. Tinha pregado o evangelho em muitos lugares. E agora era um homem já velho, preso, a escrever uma carta para um filho espiritual chamado Timóteo e dizer: Timóteo, a minha parte está concluída. Eu não sei dos irmãos, alguns mais jovens, outros mais velhos, como é que nós pensamos no fim da nossa vida, no fim da nossa carreira? Será que nós pensamos nisso? Como será? Será que eu fico imaginando, será que nós já velhos vamos poder escrever ainda cartas a pessoas que nós estamos a acompanhar? Paulo era um homem que nada o prendia, nada o detinha, nada o parava de fazer a obra de Deus. Ele mesmo preso, ainda estava a discipular Timóteo, ainda estava a dar instruções a Timóteo. Mesmo preso, é como se ele dissesse: eu não posso estar aí presente, mas eu envio uma carta. Será que nós temos essa mesma determinação? Eu fico a ver os irmãos mais velhos e fico a pensar: meu Deus, com vento, com chuva, com calor, sol, enfim, não importa o tempo, estão na igreja. Estão no culto, e glória a Deus por isso, são exemplos mais novos. Prova que não são de açúcar. Eu, às vezes, digo a alguns jovens na igreja: então não veio ao culto. Ah, pastor, por causa disso, aquilo. Você é feito de açúcar, por acaso? Caiu uma gota, você derrete. Vem à casa do Senhor, compra chapéu de chuva, ainda não conhece isso? Pesquisa no Google, é uma coisa inovadora. E Paulo escreve a Timóteo: eu estou perto de morrer, eu estou muito próximo do fim, mas não se preocupe, a minha morte ela vai ser oferecida como sacrifício a Deus. Aleluia. Até na minha morte o Senhor será glorificado. Amém. Mas Paulo nem sempre foi assim. Paulo nem sempre foi esse homem sereno. Paulo nem sempre foi esse homem amável, tranquilo, que transmitia essa serenidade nas palavras.
Antes, pelo contrário, era um homem nervoso, um homem que se enfurecia muito facilmente. Mas foi necessário pessoas na vida de Paulo para trabalhar a vida de Paulo. Muitas das vezes nós oramos, nós cantamos, nós clamamos a Deus dizendo: Senhor, molde a minha vida, Senhor, muda o meu ser, mude quem eu sou, eu quero ser usado nas tuas mãos, molde a minha vida. E quando eu às vezes estou dando aconselhamento a alguém me diz assim: eu não vou mais à igreja não, pastor. Eu digo: por quê? Porque a irmão assim. E eu disse: glória a Deus. Glória a Deus, porque o Senhor está trabalhando na tua vida através desta pessoa. Irmãos, é muito importante nós termos a noção do que é ser igreja. E as funções da igreja. Vai além do evangelizar, vai além de estarmos aqui também a cultuar, são funções da igreja, sim, glória a Deus. Mas uma das funções da igreja também é nos afiarmos uns aos outros. Amém. Nos moldarmos uns aos outros. A igreja é um lugar lindo. Estou sempre para dizer isso, a igreja é linda porque na igreja você exerce a longanimidade, a paciência, a mansidão, o domínio próprio, o amor incondicional. Com o irmão que está ao teu lado, ou aquele que está lá atrás, no café. Enfim, no convívio da igreja, no dia a dia da igreja, nós somos trabalhados. E Paulo também necessitou ser trabalhado por Deus. Paulo não chegou neste momento da vida dele, esse homem moldado por Deus, mais a imagem e semelhança de Deus, sozinho. Deixa-me dizer uma coisa, eu e você, nós não somos uma ilha. Eu não sou igreja sozinho, eu próprio. Glória a Deus por aqueles que podem nos assistir pela internet. Glória a Deus por isso, onde essa mensagem poderá chegar. Mas é importante que nós sejamos igreja e estejamos juntos na igreja, cultuando a Deus. Como corpo, a palavra do Senhor diz: não deixai as congregações, não deixem a vossa congregação, como é o hábito de alguns. É importante estar na igreja. É importante servir na igreja. É importante estarmos juntos. Paulo, depois de ser moldado por Deus, através de pessoas, ele chegou a este patamar, a este nível. Um homem moldado por Deus através da vida de muitas pessoas. Eu gosto do versículo da palavra de Deus que diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, fixando no que toca os irmãos, no convívio da igreja, há um irmão que você, quando olha para ele, fala: meu Deus, Senhor, me ajude. É esse mesmo que Deus está a usar para trabalhar na tua vida. O teu amor, a tua longanimidade, a tua mansidão, o teu domínio próprio. Vai orar a Deus e dizer: Senhor, derrama do amor. Aleluia. Eu no domingo passado estava à porta da igreja a falar com alguns irmãos da congregação na Quinta do Conde e parou um irmão e disse: então, pastor, está aqui na panelinha na porta da igreja, né, um conjunto de pessoas privadas. Eu disse: irmão, a panela está aqui, mas a tampa está aberta, salta para dentro. Cabe sempre mais um. E o Senhor nos usa, nós todos, para edificarmos uns aos outros. Abra a tua Bíblia em Atos, capítulo 7. Atos Apóstolos, capítulo 7, versículo 57. Diz assim: mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade Estevão, o apedrejaram, e as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. A primeira vez que Paulo, que ainda era Paulo, Saulo, foi mencionado na Bíblia, ele não aparece como um pregador. Ele não aparece como um homem manso. Ele não aparece como alguém amável. Ele não aparece como alguém que cuida das pessoas incondicionalmente. Ele aparece como um homem que respirava ódio e raiva contra a igreja de Deus. Ele aparece como um homem que era cúmplice de um assassinato e ele tinha consentido na morte de Estevão. Um homem cheio de raiva, um homem cheio de ira, um homem que perseguia os cristãos, um homem bravo, violento. Ele participou na morte de Estevão. Ele estava ali, ele viu, ele consentiu, ele aprovou aquele ato. A primeira vez que ele é mencionado
É assim. E ainda em Atos 8, capítulo 8, versículo 3, diz: E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Saulo aparece a segunda vez como um homem sanguinário, um homem que chegasse em algum lugar, chegasse em alguma casa e descobrisse que naquela casa houvesse um cristão, ele tinha autoridade para isso, ele entrava, ele agarrava nas pessoas, tirava dali e as prendia. É assim que Saulo aparece na Bíblia, no princípio. Quando ele começa a aparecer em Atos, é assim que ele aparece. Alguém cheio de raiva, alguém cheio de ira, alguém que ia pelas ruas e mandava prender as pessoas, muitas das vezes os açoitava ou até queria que eles negassem o amor por Cristo Jesus. Um homem que era fariseu de fariseus, um homem legalista, um homem que estava sempre em cima, que não dava folga aos cristãos. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Graças a Deus nós vivemos num país livre. Graças a Deus vivemos num país em que ninguém vai entrar pela porta de casa, arrastar a tua esposa pelos cabelos e prendê-la. Graças a Deus que você não precisa cantar os seus louvores baixinho em casa ou pela rua, você pode cantarolar e falar do amor de Cristo. Graças a Deus por isto. E será que eu e você temos aproveitado dessa oportunidade? Será que eu e você temos aproveitado essa oportunidade que nós temos de falar de Jesus livremente? A semana passada houve uma jovem na igreja que disse: pastor, olha, no meu trabalho eles me proibiram de falar de Jesus. Disse: não há problema, na hora do almoço chama o teu colega para tomar um café do lado de fora da empresa e fale lá de Jesus para ele, ou no final do expediente. Mas não deixe de falar de Jesus. Irmãos, quando eu leio em Atos também dos Apóstolos, quando eu vejo Pedro e João, quando eles foram encerrados na prisão, porque tinham curado um coxo e depois foram inquiridos pelas autoridades, e quando eles são libertos e voltam para o seio da igreja e começam a orar, e eles oram e dizem: Deus, dai ousadia aos teus servos, porque nós não nos calaremos e nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, Senhor. Às vezes muito crente não fala nada, não partilha nada, porque nunca viu nada e nunca ouviu nada. A experiência com Deus é muito baixa, é muito fraca, é muito rasa. O reconhecimento de quem é Deus é muito supérfluo, é muito raso. O conhecimento da palavra de Deus, daquilo que Deus fez pela vida dele, não significa nada, porque se significasse, ele não conseguiria ficar calado. A mulher samaritana não se calou depois do encontro com Cristo. Ela foi para a cidade anunciando do Messias, aquele que ela tinha encontrado e que tinha falado coisas da vida dela, incrível, com palavras que impactaram a vida dela. A palavra, quando chega na tua vida, no teu coração, o que ela faz? Ela mexe? Você fica: que bonito. É interessante. É só mais um culto? É só mais um momento com Deus? É só mais um devocional? Irmãos, é tempo de nós acordarmos. É tempo de nós abrirmos os olhos. O campo está pronto. Poucos são os ceifeiros. Você está pronto? Para servir a Deus, você está pronto? Ah, pastor, mas eu não tenho nenhum curso teológico, eu não fui prostituta. Mulher samaritana também não. Mas ela teve um encontro com Cristo. Ela teve um encontro com o Senhor. Ainda que você não tenha as respostas para dar às pessoas que lhe perguntam coisas que você: meu filho, peraí, eu não sei te responder isso não, mas eu vou ligar para o meu professor da escola dominical. Ele vai me dar a resposta disso. Se ele não souber, eu vou ligar para o meu pastor, mas uma coisa eu sei, ele mudou a minha vida. Hoje a minha vida tem sentido. E ele pode fazer o mesmo na tua. Voltando a Paulo. Paulo, ele assolava a igreja. E ele não estava satisfeito só de fazer isso só em Jerusalém. Nós encontramos na palavra de Deus, em Atos capítulo 9, o momento em que Saulo não estava contente de perseguir os cristãos só em Jerusalém, então ele embarca na viagem para Damasco. Ele faz cerca de 250 quilômetros para Damasco, só para prender mais cristãos. Ele não foi de férias, ele não foi fazer um curso, ele não foi visitar familiares, ele foi prender cristãos. Viagens longas naquele tempo, não havia autocarro.
Não havia carro próprio, não havia autoestrada como nós temos. Mas ele não se importou, ele estava obstinado. Ele queria perseguir os cristãos, ele queria matar aqueles que diziam ser cristãos, aqueles que seguiam Jesus Cristo. E ele, então, tem cartas que lhe davam poder para isso e vai para Damasco. Atos 9, versículo 3, diz: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Paulo estava numa viagem para matar cristãos, perseguir cristãos, mas Deus tinha um plano para a vida de Paulo. Saulo, até então. Ele tem um encontro com Deus. Ele tem um encontro com o Senhor, um encontro que lhe marcou a vida. O encontro em que ele estava nesta viagem e essa luz o cerca de tal maneira que ele cai e ele ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? É incrível como ele reconhece a autoridade daquela voz e vira-se para aquela voz e diz: Senhor, o que queres que eu faça? Diga e eu farei. Termina a viagem, entra na cidade, fica lá, alguém há de ter contigo, alguém há de dizer o que você deve fazer. E diz o texto, se nós continuarmos a ler, que por causa daquela luz ele ficou cego e impotente durante 3 dias. Ele, para entrar na cidade, alguém teve que lhe segurar na mão do poderoso Saulo. Alguém com autoridade, alguém que mandava matar, alguém que mandava prender, alguém que mandava açoitar, agora tem que entrar numa cidade pela mão de alguém. Imagina alguém, vem, anda, senhor Saulo, vem, pode vir por aqui, senta, ok? Fique aí. Impotente, não podia fazer nada, estava cego, por causa do encontro que teve com Cristo. E em Atos, capítulo 9, versículo 17, o Senhor envia Ananias para falar com Saulo. Quando o Senhor fala com Ananias, ele diz: Senhor, Saulo? Espera aí, Senhor, o senhor tem certeza? Ele manda matar cristãos, ele prende, ele manda açoitar, e o Senhor quer que eu vá ter com ele. E o Senhor disse: sim. Estou parafraseando o texto. Então Ananias vai ter com Saulo. E diz assim o versículo 17: E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Que incrível mudança! Aquele que perseguia, aquele que mandava matar, aquele que açoitava, depois do encontro com Cristo, de obedecer a Cristo, depois o homem de Deus também que obedeceu a Cristo foi ter com ele, orou por ele e ele ficou curado daquela cegueira. Ele foi com Ananias, teve alguns discípulos em Damasco e agora começa a pregar a palavra de Deus. Ele foi para Damasco para matar, sim. No caminho teve encontro com o Senhor. Mas quando ele chega em Damasco, o que acontece? Ele começa a pregar e anunciar aquele Jesus Cristo, o qual ele perseguia. Talvez nós ficamos a pensar, o Saulo, o homem irado, o homem nervoso, será que há solução para ele? Será que havia solução para esse Saulo? Meu irmão, minha irmã, deixa-me dizer uma coisa. Independentemente, pior que a pessoa seja, há sempre solução em Cristo Jesus. Há sempre solução em Cristo Jesus. Paulo, um homem cheio de força, cheio de vontade, cheio de vigor, um homem que no momento mandava prender por causa de Jesus, agora anunciava, pregava por causa do mesmo Jesus.
Um homem que perseguia com autoridade, agora prega com autoridade. Um homem que estava a perseguir os cristãos, agora alinhou na causa dos cristãos, estava a fazer o mesmo. Paulo era assim, um homem intenso e polêmico. Paulo nunca era o 8, era sempre 80. Estava sempre lá em cima. Intenso, polêmico, cheio de vontade, cheio de vigor. Mas ele precisava aprender muita coisa ainda. Não é porque uma pessoa encontra-se com Jesus, aceita o Senhor, significa que tudo muda automaticamente na sua vida. Uma vez eu vi um crente me dizer assim, pastor, eu pensava que quando no dia que eu aceitei Jesus, logo a seguir naquela semana ia aparecer um cheque lá em casa. Falei, meu amigo, você pensou errado, Jesus não é banco. Mas ele pode te ajudar nessa situação. Eu creio nisto. O dia que nós aceitamos Jesus Cristo é o início. O dia que nós aceitamos Jesus Cristo é o princípio e não o fim. Quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, o dia que nós aceitamos Cristo, Ele começa a mudar a nossa vida para que sejamos mais parecidos com Ele. Ele deseja que tenhamos um coração transformado. Não é uma mudança automática, não é um momento em que eu aceito Jesus, tudo mudou. Não é instantâneo, mas é o início da mudança. Pastor, mas eu aceitei Jesus tem 25 anos, está tudo na mesma. Então temos que rever aqui algumas coisas. Será que eu e você estamos a deixar Deus trabalhar em nossa vida? Eu lhe garanto uma coisa. Eu aceitei o Senhor Jesus Cristo há mais ou menos 14 anos e muita coisa mudou na minha vida. Muita coisa mudou na minha vida. Não é porque eu sou pastor, é porque ele é pastor, Deus ama mais ele. Não. Deus não tem filhos privilegiados. Agora, quando alguém cinge-se a palavra de Deus e a fazer aquilo que a palavra de Deus ensina, a vida dele muda. Paulo agora começa a pregar em Damasco. Homem polêmico. O homem está sempre com força, sempre com todo vigor, e começa a pregar e falar do Senhor em Damasco. Mas ele ainda continuava o mesmo Paulo. 80. Lá em cima. Qualquer conversa se transformava numa discussão. Conhece alguém assim? Eu conheço alguns. Capítulo 9, versículo 21. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui para os levar preso aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. Ele continuava o mesmo Saulo, sempre envolvido em confusões e polêmicas, sempre envolvido em discussões, e já estava ele acabado de se converter, em discussões de tal maneira que os judeus queriam matá-lo, e os discípulos, para lhe salvar a vida, tiveram que lhe pôr num cesto. Irmãos, consegue imaginar essa cena? Eu não sei quantos quilos Saulo pesava, mas o que é que os discípulos aqui tiveram que levar com aquele peso, num cesto pelo muro da cidade, descer ele devagarinho para que ele pudesse fugir. Ele ainda não estava pronto. Ele tinha aceitado sim o Senhor. Deus tinha começado a fazer uma obra na vida dele, mas ele ainda não estava pronto. Ele precisava aprender, estava envolvido em polêmicas em Damasco. O que acontece? Volta para Jerusalém. Sabe o que acontece em Jerusalém? Ninguém queria receber Paulo. Estava toda a gente com medo. Estavam dizendo uns aos outros: cuidado, ele é um espião. Isso é teatro, isso é fachada. Ele quer descobrir onde é que nós nos reunimos para nos entregar às autoridades. Será que você, quando aceitou o Senhor, você ouviu isso lá em casa? Vamos ver quanto tempo isto dura. Não. Isso aí é fogo de pouca dura. Não. Isso não vai longe.
E agora ele volta para Jerusalém, versículo 26. Diz que ele procurava juntar seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Não criam na conversão dele. Não criam que era genuína, não criam que era verdadeira. Mas lá estava ele. Continuando, versículo 27. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara. E como em Damasco, falar ousadamente o nome de Jesus. Finalmente alguém acredita em Paulo. Depois de estar ali, contar a toda a gente, falar de Jesus, alguém acredita nele. Há pessoas que se convertem com aquela efusão toda, aquele amor todo por Cristo, falam de Jesus, mas ninguém acredita. E depois vão perdendo a esperança. Eu imagino o Saulo, um dia alguém vai acreditar em mim. Então Barnabé encontra-se com ele. E acredita em Paulo e leva até os apóstolos. E ele conta toda a sua história. E diz a palavra que ele começa a pregar em Jerusalém. Andava com os apóstolos e começa a pregar em Jerusalém. É incrível porque ele logo a seguir, versículo 29, diz: ele falava ousadamente o nome do Senhor, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Lá estava Paulo outra vez envolvido em confusões. Estava em Damasco, teve que ser descido por um cesto para não ser morto, volta para Jerusalém, ninguém acredita nele, agora ele está ali procurando um lugar para se enquadrar, para se encaixar, para adaptar-se. Mas Paulo estava a gerar muita confusão em Jerusalém. E agora os judeus também queriam matá-lo em Jerusalém. Lá estava Paulo de novo, um homem com sangue quente, que qualquer conversa transformava-se em uma discussão. Os discípulos, então, levaram para Cesareia e mandaram num barco para sua terra natal. É como se ele dissesse: olha, Paulo, você aqui está gerando muita confusão, volta para Tarso, meu filho. Volta para a tua cidade natal. Aqui você está gerando muito problema. Você não ouve ninguém. Você é tudo a ferro e fogo. Assim não pode ser. Nós estamos aqui a fazer a obra e você vem aqui e dá cabo disso tudo. Diz o texto que eles foram até lá e o deixaram. Sabe por quê? O texto não diz, mas eu acredito. Tiveram que fazer isso porque Paulo era muito obstinado. Porque se não agarrasse nele, metesse ele no barco e visse o barco indo, ele ficava. Ele dizia: não, eu vou ficar. Mas ele obedeceu e foi. E então ele vai para Tarso. Paulo era tão obstinado, vamos abrir em Atos capítulo 22, que o Senhor, quando certa vez ele aparece, e ele discute com o Senhor. Capítulo 22, versículo 17. Diz assim: e aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: dá-te pressa, e saia apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. Enquanto o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Ele ainda tinha um coração que não estava completamente transformado, tão obstinado que o Senhor lhe aparece numa visão, fala com ele, dá-lhe uma orientação e ele discute com o Senhor. Ele contra-argumenta. Sabe aquelas pessoas que o Senhor fala alguma coisa e ele diz: Senhor, olha, eu acho que isso não, acho que tinha que ser assim. Senhor, não, faz assim, Deus. Aquelas pessoas que querem dizer a Deus como ele deve fazer as coisas. E agora estava ali o homem obstinado. E um coração obstinado, irmãos, é terrível. Porque a pessoa que tem um coração obstinado, ela não ouve conselhos. Está ali o conselheiro conversando com ele, perdendo horas ali em oração, investindo horas em oração, ligando, mensagens no WhatsApp, no Facebook, até instala um monte de rede social no telemóvel que não usa, só para falar com aquela pessoa. Manda conselho, cria um grupo com ela.
Manda conselhos e a pessoa com o coração obstinado não ouve nada. É teimosa. E Paulo também era assim. Quando ele argumentava com o Senhor, ele nem se apercebia que o Senhor estava lhe dando um ministério com os gentios. Ele estava a dizer, olha Paulo, eles não vão te aceitar aí, foge dessa cidade. Senhor, mas eles me conhecem, eles sabem quem eu sou, eles sabem o que eu fazia. Meu amigo, é por causa disso que você ia morrer mesmo. E agora, ele discute com o Senhor, mas ele ficou, ele não saiu. Ele ficou em Jerusalém. Os discípulos tiveram que agarrar nele e pôr no barco. Agora pense comigo, em Damasco, confusão. Em Jerusalém, confusão. Vai Saulo para Tarso. Vamos voltar em Atos capítulo 9, versículo 30. Atos capítulo 9, versículo 30 diz: sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Foi só Paulo sair daquela região e a igreja gozou de paz. Foi só ele deixar de estar ali e a igreja gozou de paz. Porque ele ainda não estava pronto. Porque ele ainda não estava pronto para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção nisso. Ninguém nasce de novo pronto. Ninguém nasce de novo pronto. Aceitei Jesus, estou pronto. Bora lá, eu quero fazer a obra. Existe uma coisa no reino de Deus chamado processo. As coisas não mudam do dia para a noite. Elas vão mudando. O Senhor vai pondo as coisas em ordem. Devagarinho. Um dia de cada vez, um assunto de cada vez, um problema de cada vez. E quando você menos esperar, se você e eu permanecemos fiéis ao Senhor, o Senhor colocará tudo em ordem na tua vida espiritual, emocional, sentimental, familiar, financeira, profissional. Mas existe um processo que tem que ser respeitado. Aceitei Jesus, quando eu acordar amanhã vai ser tudo diferente. Vai ser diferente sim, o princípio da mudança. Vai ter um início a mudança. Há um processo. Meu irmão, você acha que o conselheiro é chato porque ele gosta? Não é porque ele te ama. Você acha que o teu líder de jovens é chato porque ele gosta? Não é porque ele te ama. Você acha que o teu pastor é chato porque ele gosta? Não é porque ele te ama. E tem temor e tem cuidado pela tua alma, pela tua vida. A liderança, aqueles que de alguma maneira estão te discipular, eles não dizem, olha, você não pode fazer isso, não é porque não apetece a eles ou porque eles não gostam. É porque a palavra do Senhor assim o diz. E isso faz parte do processo. Deixar de pecar faz parte do processo. Deixar de ter a nossa vontade como uma prioridade faz parte do processo. Em Provérbios capítulo 27, 17 diz, como ferro, com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Sabe quem é que Deus usa para trabalhar na minha e na sua vida? Nós todos aqui. O irmão que está ao teu lado, a irmã, quem está atrás, quem está à frente, aquele com o qual você serve, aquele com o qual você assiste o culto todos os domingos e serve na igreja. É esta pessoa que Deus usa para trabalhar na tua vida. Infelizmente, muitas vezes acontece é que as pessoas aceitam o Senhor e depois tem algum problema de relacionamento com outro irmão, não quer vir mais à igreja. Ah, por quê? Porque a Esté passou e não me deu bom dia. Coitada da miúda, acelerada, correndo para estar aqui pronta para cantar no beco. Fiquei feliz, Esté. Não vou porque a Esté não me deu bom dia. O que é isso, irmão? Eu uso muito uma frase na congregação, quando os irmãos vêm falar de diversas áreas, né, pedir conselhos, e eu pergunto sempre, o que a palavra diz sobre isto? Pastor, mas o irmão me ofendeu. O que a palavra diz sobre isto?
Antes da minha opinião é o que a palavra diz sobre isso, que a minha opinião vai ser fundamentada na palavra. Então vamos economizar aqui o caminho. O que a palavra diz sobre isto? Infelizmente, na sociedade que nós vivemos, nós estamos cada vez mais isolados. O diabo sabe que você estando na igreja, você servindo na igreja, você andando com Deus, você estando com a igreja, com os irmãos, você está a ser afiado e está a tornar-se cada vez mais parecido com o Senhor. Aí o que faz? Cria um monte de rede social, que pode ser uma bênção se for bem utilizada, mas que, por outro lado, como em tudo na vida, se for mal utilizada, ela vai te isolar e você não vai ser afiado por ninguém. E é incrível porque esse afiar não são nos relacionamentos à distância, são nos relacionamentos mais próximos. Aqueles que mais doem, aqueles que mais, tocam em nós. Em que o Senhor nos dá a oportunidade para exercer o perdão, o amor incondicional, a longanimidade. Aquele irmão que se converteu e que você olha para ele e está fazendo ainda algumas coisas, você fala, Senhor, domínio próprio, né? Ô irmão, vamos conversar nós dois. Sabe, aquelas palavras cheias de amor. Sabe, as irmãs, quando a irmã Ana Mari chama, minha irmã, vamos conversar aqui nós duas, senta aqui. Às vezes, quando eu tô indo embora, que eu vejo a Ana Mari sentada com a irmã num banco, assim, na pontinha, eu só penso, Senhor, derrama mesmo ali do teu amor ali. Porque a palavra diz que uma das provas da espiritualidade de alguém é suportar um ao outro em amor. É suportar a fraqueza do outro. É uma prova de espiritualidade. Agora, Paulo, aquele que saiu de Damasco, Jerusalém, estava em Tarso, e houve paz na igreja. Infelizmente, há irmãos que eles aceitam o Senhor e dizem, olha, não fala mais comigo, aceitei o Senhor, estou cheio do Espírito Santo, Deus fala comigo, Deus me usa, não quero saber, não dê opinião na minha vida, eu sei o que eu estou fazendo, o Senhor fala comigo, não vem dizer que eu tenho que dizimar, que eu tenho que dar oferta, que eu tenho que fazer isso ou aquilo outro, nem pensar. Meu irmão, minha irmã, lembre-se, eu e você não somos uma ilha. A palavra do Senhor em Eclesiastes 4:10 diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro pode levantar. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Tem pessoas que parecem que são um movimento independente nelas próprias. Eu sou igreja em mim mesmo. Quando alguém chega e diz, pastor, não estou indo na igreja, não, mas eu estou cultuando em casa. Aí eu pergunto, o que a Bíblia diz sobre isto? O que a palavra diz sobre isto? Você é igreja. Nós somos igreja. E Deus trabalha em nossas vidas através dos relacionamentos da igreja. Amém? Só uma irmã acredita nisso, glória a Deus. Pelo menos uma. Sai daqui convicta. Nós somos igreja. Amém. E Deus trabalha através dos relacionamentos na igreja. Amém. Glória a Deus. Não sabemos quanto tempo depois, que Paulo foi para Tarso, mas começa a acontecer algo lindo na Antioquia, pessoas se converterem, e Barnabé é enviado para Antioquia. E agora Barnabé ele está em Antioquia e ele lembrou-se de quem? De Saulo. Foi buscá-lo. Foi buscar, então, o perseguidor que agora pregava. Em Atos capítulo 11, versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Até aqui a palavra do Senhor. Barnabé foi buscar Saulo. E ele agora estava em Antioquia, junto com Barnabé, ensinando. Já não estava a discutir, a arranjar confusões, a arranjar brigas, mas o que é certo é que ao fim do tempo ele estava ali com Barnabé e glória a Deus pelos Barnabés que aparecem na igreja. Pessoas que se achegam a outros, que estão a aprender, que estão a iniciar o caminho na fé e com o conselho trazem-no para perto, estão com ele, ensinam a palavra.
Sabe por que é que muita gente não faz isso? Porque não tem palavra nem para ele próprio. Não conhece a palavra, não sabe o que dizer, não sabe o que ensinar. Mas há uma coisa na igreja inovadora, olha, uma coisa incrível, irmãos, chamada escola dominical. Sabe, você aprende a palavra do Senhor. Você aprende essa palavra, uma coisa maravilhosa chamada ETAD, ICI. Eu ainda vou mais além ainda supra-sumo, culto de estudo bíblico. Glória a Deus. E ainda tem os workshops. Agora de ensino da palavra. Nessa igreja só não aprende quem não quer. Só não se fortalece na palavra quem não quer. Porque ensino tem. E Barnabé, que sabia a palavra do Senhor, agarra em Saulo, meu filho. Eu lembrei de você, você gosta de pregar. Epa, você dava um grande evangelista. Anda aqui que eu vou te discipular. Estava ali com Saulo, ensinando, estando ali com ele, em Antioquia. E pela primeira vez, em muito tempo, pela primeira vez, Paulo consegue estar num lugar servindo a Deus por muito tempo. Porque alguém chegou para ele e disse, olha, calma, é assim, temos que fazer assim. Investiu na vida dele. Graças a Deus por aqueles que investem e acreditam na vida de outras pessoas. Graças a Deus porque há pessoas que ainda querem fazer esse trabalho que não se cansam. E aqueles que fazem, eu quero dizer, continuem, vale a pena, o Senhor irá recompensá-los por isso. É um tempo maravilhoso para nós treinarmos a nossa longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Afiamos uns aos outros. Quando nós nos relacionamos com os outros, Deus age em nossas vidas. Foi assim com Paulo, foi assim com Pedro, foi assim com tantos outros irmãos. Paulo só tornou-se aquele homem manso, aquele homem amoroso, aquele homem que pôde escrever aquelas palavras para Timóteo, porque ele aceitou as pessoas que Deus colocou no caminho dele. Bateu cabeça durante um tempo, é verdade, mas depois ele começou a entrar no eixo. Ao ponto que em Antioquia, quando estava toda a igreja oral, os discípulos a orarem, através da direção do Espírito Santo, são separados para a obra missionária. Barnabé e Paulo. E vão na sua primeira viagem missionária. Grandes coisas. Vão para muitas cidades, vão para Chipre, vão para tantos outros lugares. Têm dificuldades, mas servem a Deus. Depois João abandona aquela viagem missionária e depois logo a seguir na segunda viagem missionária. Quando Barnabé chega e diz, olha Paulo, vamos levar João Marcos. João Marcos, nem pensar. Lá estava ainda a pontinha, olha, querendo, o velho homem, querendo saltar cá para fora. Aquele momento que você pode testar se o velho homem morreu. Isso nem pensar para trabalhar comigo, meu filho, tem que ir até o fim. Esse não serve. Mas o que é certo é que eles se separaram e depois de uma viagem, nessa segunda viagem missionária, Paulo encontra Timóteo, um jovem que ele chama para segui-lo. E ele vai. E Paulo, ele aprende tantas outras coisas com Timóteo. Aprende a ser pai, aprende a amar, aprende a discipular, aprende a aprender a esperar que o outro reconheça os erros e volte e siga. E assim Paulo vai amadurecendo na fé e torna-se um homem memorável, um homem que Deus usou grandemente. Tanto que depois ele também escreve a Timóteo e diz, traga-me João Marcos, ele me é útil no ministério. Paulo já tinha aprendido. Por isso, se você está triste, cabisbaixo, frustrado consigo próprio, dizendo eu não consigo viver essa vida de crente porque eu estou sempre a errar, atente à palavra de Deus, ore ao Senhor, busque alguém maturo na fé para que possa te aconselhar, te discipular, te orientar e não desista. Deus tem um plano na tua vida. Vamos ficar em pé. Pense um pouco na tua vida sobre isto. Se você se feriu ou se magoou com algum irmão por causa do teu relacionamento, não fique zangado com esse irmão, com essa irmã. Deus está a usá-lo para trabalhar na tua vida. Se você tem errado, tem falhado, não desista, ore, busque apoio, busque ajuda. Alguém mais maturo na fé.
E não desista, Deus tem um plano na tua vida. Enquanto a igreja do Senhor está a orar, eu quero perguntar nesta manhã se há alguém no nosso meio que deseja aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu te convido nesta manhã não é aceitar uma igreja, uma religião, mas aceitar um Cristo que hoje vai iniciar uma obra na tua vida. Um Cristo que vai iniciar uma mudança na tua vida. Talvez amanhã, na segunda-feira, vai estar tudo igual, mas persevere. Um momento as coisas começam a mudar. Alguém que deseja aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador, levanta a tua mão, eu quero orar por você. Temos ali uma mão levantada. Glória a Deus. Mas alguém deseja fazê-lo? Levanta a tua mão como um ato de fé. Eu vou convidar essa jovem para vir aqui à frente. Pode vir com ela, você que a trouxe. Pode vir com ela. E eu quero ainda perguntar nesta manhã, se você está ferido por algum relacionamento com outro irmão na igreja, eu quero desafiar a fazer duas coisas. Se esse irmão está aqui na igreja, vai ter com ele e pede perdão. A maneira como eu e você perdoamos condiciona o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Se ele não está, eu quero orar por você. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Se você é alguém assim que ferve em pouca água, alguém que está a errar nos mesmos erros e continua a errar, não desista, Deus tem um plano para a tua vida. E eu quero orar por ti. Não é para expor a tua vida, é para clamar a Deus pelo que Ele fortaleça-te. Então sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por si. Nós ainda não estamos prontos. Nós somos falhos, nós erramos e nós falhamos. Mas Deus não desiste de nós. Não tenha vergonha, não se preocupe com o outro, preocupe-se contigo próprio, diante de Deus. Ele tem um plano para a tua vida.